O maior bloco de pedra foi encontrado pela equipe libanesa-alemã de arqueólogos que escavavam a pedreira de Baalbek, a antiga Heliópolis, no Líbano. E lá existe um monólito chamado Hajar al-Ibla, em tradução livre, Pedra da Mulher Grávida. Blocos de pedra semelhantes de 20 metros de comprimento foram usados para o pódio no grande templo de Júpiter, no santuário romano de Baalbek. O objetivo das escavações foi encontrar novos dados sobre as técnicas de mineração e transporte dos megalitos, de acordo com o comunicado de imprensa. Os arqueólogos descobriram que o monólito Hajar al-Ibla foi deixado na pedreira porque a qualidade da pedra na borda do bloco era ruim e o monólito poderia ser facilmente danificado. O segundo bloco pesa 1.650 toneladas. Os arqueólogos concluíram que o bloco deveria ser transportado sem ser cortado. Mas como pode? Isso significa que é o maior bloco de pedra conhecido na Terra. A história dos assentamentos na área de Baalbek, Líbano, remota a cerca de 9.000 anos, com assentamento quase contínuo sob o Templo de Júpiter, que foi um templo desde os tempos pré-helênicos. Teóricos dos antigos astronautas argumentam que a base do complexo do templo foi usada dezenas de milhares de anos atrás como uma pista de pouso ou espaço-porto para espaçonaves de origem extraterrestre. Conforme afirmado na Epopeia de Gilgamesh, escrita cerca de 4.000 anos atrás pelos sumérios, onde eles chamam de Baalbek o local de pouso dos deuses. Ao longo das últimas décadas, os cientistas descobriram uma série de misteriosos artefatos em vários locais nas montanhas da Bósnia. Segundo a população local, acredita-se que esses datem da era do Mar da Panônia, e as lendas sugerem que foram usados por seres gigantes que habitaram a área em um passado distante, milhões de anos atrás. Hoje, vamos dar uma olhada nos anéis gigantes encontrados na Bósnia. Os misteriosos anéis encontrados no topo das montanhas sugerem que foram usados por seres gigantescos que habitaram a região há milhões de anos. Os residentes locais têm sentimentos confusos sobre esses artefatos. Alguns sugeriram uma explicação particularmente simples. De acordo com alguns locais, esses anéis gigantes pertencem ao Império Austro-Húngaro, criados para ajudar no transporte de madeira pelas montanhas da região. Aqueles que apoiam essa teoria apontam que esses grandes anéis foram de alguma forma colocados dentro das montanhas em uma época em que o Mar da Panônia ainda existia. Eles eram usados para prender navios e a região era usada como porto marítimo. Existem lendas locais que falam de gigantes e seus grandes navios. A suposição de que foram feitos por gigantes, antigos proprietários de navios e marinheiros que habitaram a região no passado distante. Mas é possível que esses anéis tenham milhões de anos. Se sim, como? De que material são feitos? Como não houve nenhuma pesquisa oficial feita? As possibilidades são infinitas. Os residentes locais afirmaram que existem inúmeras outras descobertas na área que não podem ser explicadas, e todas elas estão sendo deliberadamente ocultadas das pessoas.
Os habitantes locais falam sobre esses anéis misteriosos há anos e há uma mistura de sentimentos quando se trata de descobertas como essas. Enquanto alguns sugerem que é literalmente impossível para esses anéis gigantes serem tão antigos, outros acreditam que isso aponta para o fato de que gigantes vagaram pela Terra em um passado distante e evidências disso podem ser encontradas em todo o mundo. Aqueles que acreditam firmemente que é impossível que esses anéis gigantes sejam tão antigos apontam para o fato de que o Mar da Panônia estava localizado na área da planície da Panônia há cerca de 30 milhões de anos. Este mar desapareceu há cerca de 600 mil anos. Na época do Mar da Panônia não havia pessoas, portanto, quem poderia ter construído os barcos? Então, se não houvesse ninguém para construir um barco, quem teria criado os anéis? Os primeiros homens que construíram ferramentas datam de cerca de 200 mil anos atrás. O intervalo de tempo entre eles e o Mar da Panônia é de 400 mil anos atrás. Kosara, onde os anéis gigantes foram encontrados, era uma ilha no Oceano Paratetiano há 50 mil anos. À medida que o Mar da Panônia se retirava, as linhas costeiras surgiram. Por isso, Dragan Rončević, diretor do Parque Nacional Kosara, afirma que esses anéis gigantes não podem ser deste período. Outros sugerem que esses anéis gigantes foram colocados em um passado recente e foram usados para prender balões meteorológicos ao solo. Dejan Pelvis, professor de história do Prigedor Gimnásiu, acredita que esses anéis de Kosara são daqueles incríveis mistérios associados ao passado. Todos esses mistérios compartilham o mesmo fato, que ninguém pode explicar com precisão sua origem e propósito. Essas descobertas estão envoltas em mistério. Este é um tópico sobre o qual os cientistas não podem dar explicações, simplesmente porque faltam fatos lógicos e, como a ciência não pode explicar esses misteriosos artefatos, as pessoas não têm escolha a não ser interpretar os próprios fenômenos, e então tudo se torna possível.